Satisfação mais uma vez poder, juntamente com os irmãos, trazer uma reflexão acerca de tantas coisas que a gente precisa ser edificado, né? E para a gente não perder muito tempo, porque o tempo corre. Eu nunca tinha feito essa comparação, mas quando passei a assumir os púlpitos da igreja, viu, pastor Web? Eu descobri que o tempo corre mais quando a gente está aqui em cima, né? Então a gente tem que aproveitar todo o tempo. Assim mesmo como estão, queridos, eu quero que você abra as vossas Bíblias no livro de Neemias. Nós vamos ler no capítulo 4, o versículo 10. Deixa eu achar o versículo 10 aqui. Capítulo 4, versículo 10. Esperar os irmãos encontrarem. Sei que Deus tem muito a falar, porque com a igreja, com os irmãos que estão na internet, sejam bem-vindos à nossa transmissão. Lembrando que se você é a primeira vez que está visitando o nosse canal, deixe o seu like, inscreva-se, porque isso ajuda a fortalecer a nossa plataforma e ajuda também que o conteúdo seja considerado relevante e que outras pessoas possam ter acesso. E se você já é visitante contínuo na nossa página no YouTube, compartilhe as nossas mensagens, a nossa programação, para que outras pessoas possam ter acesso. Tem muita coisa boa, coisa de Deus aqui para a vida de muita gente, mas precisa ser compartilhado. Amém? Eu vou ler aqui com os irmãos. Deixa eu achar de novo, irmãos. Vamos lá, achei aqui. Eu já estou passando da hora de colocar um óculos no rosto, sabe? Estou com um problema de braço curto. O braço fica curto quando a gente vai ler, aí você tem que esticar mais. Mas achei aqui. Então, os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Até essa parte. Deus soberano, Pai amoroso, diante da Tua presença aqui me encontro mais uma vez. Primeiramente, te dando graças pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham também pela nossa transmissão, por saber que Tu és um Deus tão poderoso, Pai, que pode tirar dos escombros vida, pode tirar dos escombros a esperança, Pai. Então, Deus, que a mensagem que será transmitida esta noite, Senhor, assim como falou comigo, possa ainda mais falar com Tua igreja, meu Pai. E ainda há tempo, Senhor, de aí na Tua glória, ó Pai, Tu enviar, ó Deus, aquilo que queres que seja ministrado, para engrandecimento do Teu corpo e da Tua igreja. Todas as coisas te pedimos, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, pareceu coisa combinada, mas se vocês bem prestaram atenção, o pastor Web aqui, quando fez um anúncio sobre o encontro de casais, aí ele falou sobre construção, sobre casamento, né? Sobre construir. O casamento é uma construção diária. Mas eu queria pensar com vocês e refletir com vocês o tema reerguendo-se dos escombros. Ok? Queria que vocês fixassem na vossa mente esse tema. Reerguendo-se dos escombros. Amados, escombro é um lugar de assombro. Parece até que rima, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de repente, lá na internet, nas páginas do YouTube, e dar uma pesquisada lá sobre o estado atual da Ucrânia. Alguém já teve essa curiosidade? Se você observar como a Ucrânia está por causa da guerra, a maioria dos prédios se tornaram escombros. Hospitais, creches, prédios do governo, é algo simplesmente assustador. Quem já esteve, eu nunca estive fisicamente em um local de escombro,
mas a gente vê pela internet, a gente vê em filmes, vê em documentários, é algo aterrorizador. Dizem até que, quando você está num local assim, existe uma presença opressora tão grande que parece até que existe uma influência espiritual nesses locais. Porque é muito assustador. E o texto que lemos faz menção da condição da cidade de Jerusalém. Jerusalém, ela foi desterrada, o povo judeu foi cativo para a Babilônia, e os opressores, os captores, destruíram o templo, destruíram os muros, de sorte que os muros de Jerusalém, o templo, as grandes construções, não passaram de escombros. E por que isso? Porque quando alguém domina, ele tem assim, por essa avidez de destruir tudo o que há naquela cidade. É porque o dominador, ele quer, de uma forma impactante, tirar do teu coração tudo aquilo que tem valor, tudo aquilo que tem apego no teu coração sobre aquele lugar. Ele quer destruir tudo aquilo que visualmente tem apelo e tem valor para o teu coração. Um dos motivos é esse. Mas eu não queria falar especificamente de escombros e ruínas de construções. Eu queria falar de escombros e de ruínas que na nossa vida já nos encontramos, mas de uma maneira que possamos fazer uma aplicação pessoal. Escombros e ruínas, talvez até do espectro social. Muitas pessoas estão nos escombros do espectro social, escombros do espectro financeiro, escombros do aspecto da saúde. O escombro é um lugar onde não há esperança. É um lugar que você está soterrado, onde respirar é um privilégio. Quem já viu, observou as vezes em que ocorreram terremotos, aqui pertinho de nós já teve no Haiti, em 2010, depois em 2015, teve terremoto na Turquia. Os relatos que a gente vê documentados nos telejornais são impactantes. E eu creio que assim como nessa ilustração, em que muitos seres humanos estão debaixo de pedra, de pedaço de pau, de armazenagem, a nossa alma, ou a alma de muitos daqueles que estão ouvindo essa mensagem, ou talvez dos que estão aqui, já estiveram debaixo de escombros. Mas não escombros, como eu falei, e ratifica aqui, escombros materiais. Mas talvez o escombro da solidão, o escombro da desesperança, o escombro da desilusão. Não é fácil quando nos encontramos nessa situação. Talvez você esteja se perguntando, mas hoje é culto de milagre. O que tem muito a ver? A pessoa que está numa ruína, o que tem muito a ver com milagre? Eu digo para vocês, tem tudo a ver. Porque se você for fazer uma introspecção, uma reflexão, talvez aqui vocês pensando bem, a sua própria existência é um milagre. Eu tenho certeza que a existência de muitos dos que estão aqui, ou daqueles que estão nos assistindo, é um milagre. Este que vos fala, vive por um milagre. Eu já fui atropelado 2 vezes. A primeira vez, eu tinha aproximadamente 6 anos de idade. Fui atravessar uma BR, onde eu morava, no interior, as casas ficam margeando a BR, e minha avó tinha por hábito pegar na minha mão e sair para atravessar a BR e comprar leite do outro lado da via, e os mais antigos irão lembrar que o leite vinha naqueles tonéis de alumínio, né?
Não é como a gente compra encaixadinho, eu acho que por isso que a gente era mais saudável, né? A gente consumia o leite no dia, chegava no tonel, quem demorasse a chegar não pegava leite. E minha avó todo dia me levava para comprar leite. E eu acordava cedo. Mas eis que um dia eu dormi um pouquinho a mais. E acordei assustado. Cadê minha avó? E fui olhar para onde? Para a rua. E vi a minha avó do outro lado da pista, de braços dados com meu irmão. E aquilo, digo, não. Quem sai com a vovó sou eu. E atravessei a BR, sem olhar para os lados, como criança faz, né? Como é hábito da criança. Daí eu não me lembro de mais de nada, só me lembro de um apagão. E só me lembro quando a minha tia me perguntou no hospital, Paulinho, o que foi que aconteceu? Eu disse assim, eu morri. E eu fui atropelado, eu fiquei entre as 4 rodas do carro. Meu peito ficou em carne viva. Depois, aos 6 anos, também sofri um outro atropelamento, esse de gravidade menor, mas porque fui jogado para cima do capô de um veículo e depois caí mais à frente. Já escapei de 2 afogamentos. Você deve estar pensando aí, né? Hoje é o dia dos testemunhos dos ex, né? Eu sou um ex morto. Porque eu estive morto pela determinação das circunstâncias. Mas aprove o Senhor permitir que nenhum desses acontecimentos fosse tão trágico a ponto de ceifar a minha vida. E se eu existo hoje, é porque eu sei que eu preciso percorrer um propósito. Eu estava na cozinha da minha casa, afastado do Senhor, adolescente, meus pais nos criaram na igreja, mas com o passar do tempo foram saindo da igreja, e a gente ia ainda sozinho para a igreja, mas aí aos poucos também, quando a gente não vê aquela presença do pai e da mãe, a gente vai sumindo também da igreja. E eu fui contando esses testemunhos para a empregada da minha casa, e ela, uma cristã fervorosa, crente do coque, aquelas irmãs bem reteté mesmo. E quando eu contei essa história para ela, ela me disse uma palavra que eu nunca esqueci. Ela disse, Deus te preservou, porque tem uma obra na tua vida. Talvez eu relatando esse testemunho aqui, você está pensando, está refletindo sobre tantas as coisas que Deus te livrou. E se alguém não disse isso para você, eu quero ser profeta esta noite. Deus te livrou porque tem um propósito na tua vida. Talvez você não descobriu ainda, mas pesquise, busque em oração, busque a razão da tua existência, busque a razão do teu livramento. Deus não livra ninguém de graça. Ele quer te usar em alguma forma. Então, eu tive nessas circunstâncias, de estar vivo, de estar vivenciando o milagre da vida, assim como muitos, como tantos. Mas quem está na ruína, quem está nos escombros, não tem para onde olhar, porque quem está no fundo do poço ainda tem como olhar para cima, né? Ainda tem como ver o sol quando está de dia. Mas quem está nos escombros só enxerga, ou melhor, nada enxerga. É apenas escuridão e trevas. Meus irmãos, aqueles homens estavam construindo o muro de Jerusalém. E essa reconstrução, ela é gradativa. Quem está nos escombros, primeiro precisa sair de lá. E depois que sai de lá, primeiro precisa ser resgatado, porque é difícil, não tem como sair sozinho. Mas depois que você é resgatado, você precisa reconstruir a tua vida. Como eu falei, estamos contextualizando, estamos fazendo uma aplicação pessoal. Tem uma Bíblia aí, que eu estou muito desejoso dessa Bíblia, que chama-se Bíblia de Aplicação Pessoal. Não sei se vocês já ouviram, uma Bíblia de estudo. E a gente precisa fazer essa aplicação, reconstruir, sair dos escombros, para tornar a nossa vida
um regresso, mas um regresso gradativo. Ninguém que sai do escombro vai para o topo da pirâmide da noite para o dia. É um retorno gradativo. E eu quero, e é o meu desejo, fazer você compreender que você não precisa ficar nos escombros. Que você pode reconstruir a sua vida a partir da ruína. A gente tem testemunhos maravilhosos de pessoas que reconstruíram suas vidas, ressignificaram suas vidas, restauraram suas vidas a partir de uma grande ruína. E como eu falei, talvez você esteja em ruína moral, em ruína social, mas eu quero te dizer, teu lugar não é nos escombros. Amém? Você precisa entender que existe um caminho de volta. Um caminho que talvez você tenha desistido. Você está tão depreciado moralmente. Talvez você que está me ouvindo aí esteja se perguntando, mas irmão Paulo Henrique, eu estou tão afundado, eu estou afundado no pecado, eu saí dos caminhos do Senhor, eu entrei por caminhos lamaçais, que eu não encontro legitimidade, nem dignidade nenhuma, para sair dessa condição. Mas eu quero lembrar com você, um capítulo e um versículo, são os meus capítulos e versículos de ouro, aqueles que eu busco memorizar. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote, ou melhor, porque não temos um sacerdote, mas esse sacerdote, ele é um sumo sacerdote, que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes, sendo tentado em tudo, como semelhante a nós, está diante de Deus, intercedendo por nós. Queridos, se tem alguém que entende de fraqueza, é Deus, é Jesus. Se tem alguém que entende da tua condição de lástima, de fraqueza, é Deus, é Jesus Cristo. Porque Ele vivenciou na pele humana, Ele tem toda a legitimidade de chegar diante do Pai e dizer, eu represento estes homens, porque eu como homem vivenciei todas as angústias, não tive pecado, mas fui tentado. Eu sei o que esses homens, o que essas mulheres enfrentam. O pecado, o escombro do pecado, meu irmão, minha irmã, não é o teu lugar. Porque esse sacerdote conhece muito bem a tua condição. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você dizer ser muito fácil. Quem está de fora da cova, trazer motivação, trazer estímulo. Mas temos no nosso texto aqui um outro versículo, que eu quero trazer para os irmãos. O versículo 14, diz assim: depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e aos do povo, não tenham medo deles, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível. Lembrai-vos do Senhor. Talvez há muito tempo que você não se recorda do que é essa paternidade, do que é essa relação de Deus com os seus filhos, quando o próprio Jesus nos disse que Ele é o nosso Pai, na oração do Pai Nosso. E há um texto nos originais que não apenas fala de Pai, mas fala de Abba, Pai. Eu estive numa reunião hoje que a gente fez uma psicodrama acerca de paternidade.
e as pessoas se rebuscaram na sua memória afetiva a paternidade, a relação de paternidade que tiveram com seus pais, boas ou ruins. E muitas pessoas se recordaram com lágrimas, com tristeza, porque talvez não tiveram bons pais. Mas eu te apresento um pai, em que diz que, qual é o filho que pedindo um pão, esse pai, sendo homem, você devolve a ele escorpiões ou uma pedra, ainda mais o vosso Pai Celestial. Talvez você tenha se esquecido que esse Deus, que este Jesus, que esse Pai te aguarda, te espera, ainda que você esteja todo lameado, ainda que você esteja todo depreciado, ainda que você esteja em ruínas. Esse Pai quer colocar um vestido novo, quer colocar uma manta sobre teus ombros, quer colocar um anel nos teus dedos, quer colocar uma sandália nos teus pés. Ele quer que você faça o caminho de volta, o caminho da reconstrução, porque a ruína não é o teu lugar, a ruína não é lugar de filho de Deus. Aleluia! Ruína não é para quem conheceu a Deus. E se você não conheceu a Deus ainda, você precisa conhecer esse Deus, que Ele vai te dar a força necessária para reconstruir. E essa reconstrução é gradativa, é tijolo por tijolo. E você vai ouvir muitas vozes, como as vozes daqueles homens inimigos, que disseram: quem são esses fracos judeus, que reconstroem os muros? Farão eles sacrifícios? Está lá no versículo 1 e no 2. Construirão esses muros de um só dia. E o outro que estava com ele, disse assim: ainda que construam os muros, qualquer raposa que subir por lá, os destruirá, os derribará. Nesse processo de reconstrução, você vai ouvir muitas vozes. E é importante eu te explicar isso, porque, queridos, a tua vitória ou a tua derrota começa nos teus ouvidos. Vocês estão me entendendo? Começa como você processa a informação. Por isso que é necessário termos um ouvido crítico. Sabe quando é o momento que as pessoas mais desistem das coisas, dos seus sonhos? É quando eles estão cansados. E aí eu vou retornar no versículo 10, onde nós lemos. Vamos lá. Versículo 10. Deixa eu achar aqui de novo. Os carregadores não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Observem que a voz que está predominando entre esses homens, neste exato momento, é a voz interna. Foi a voz que eles internalizaram. Estão falando isso deles mesmos? Não. Estão falando isso porque ouviram as ameaças e se intimidaram. Sambalate era o governador de Samaria e ameaçou de morte aqueles que estavam construindo o muro. Observe você a jornada daqueles homens, eles faziam um revezamento. Enquanto uns estavam no serviço braçal de pedreiro, tampando as brechas, outros estavam com a espada e com as lanças e com os escudos na base do muro, onde era mais vulnerável. Eles estavam guarnecendo aqueles que estavam trabalhando. Tem muita gente que precisa entender que talvez o seu propósito é guarnecer quem está trabalhando. Como assim, Paulo Henrique? Com intercessão. Quem está no campo, talvez é um sonho, um dia estar no campo missionário. Sei que nesse momento eu não posso, mas eu estou guarnecendo quem está por lá. Eu estou orando pelos missionários.
Eu estou orando pelos meus pastores, como estão trazendo uma mensagem aqui. Eu estou intercedendo por eles, enquanto eles estão na obra, no trabalho braçal. É óbvio que eu estou conjecturando, mas eu estou orando, eu estou intercedendo. Senhor, que essa palavra possa alcançar um coração, que essa palavra possa alcançar o coração mais longínquo, que ela possa fazer efeito, nem que seja numa alma sequer, enquanto estamos evangelizando nas ruas. Senhor, que apenas uma alma ouça a Tua palavra e saia transformada deste evangelismo. Talvez o nosso propósito seja esse, guarnecer quem está na obra, quem está trabalhando. Mas diz a palavra que eles se revezavam, porque o trabalho era cansativo. E o versículo seguinte diz: nós estamos cansados. A jornada era dupla, meu irmão, era muito cansaço, era muito estresse. A jornada era dupla. E era muito estresse. E eles internalizaram a voz que disse que eles não dariam conta, porque os escombros eram muitos. Por isso que eu sou repetitivo aqui nesse tema resiliência. Talvez você me ache chato, mas é uma didática, meu irmão. A repetição é uma didática, vai entranhando pelos teus ouvidos, você vai ouvindo aquilo que é bom, que te motiva, e vai desterrando, tirando os escombros daquilo que te leva para o negativo. A repetição é um modelo didático de você absorver uma mensagem. Por isso que muitas vezes eu sou repetitivo, e é de propósito. E eu tirei o texto justamente... Eu escolhi como texto base justamente esse versículo 10, porque foi no meio de uma lamentação, é no meio das vozes negativas, que você precisa reconstruir, que você precisa remover os entulhos. Queridos, não desista quando estiver cansado. Não tome decisão quando estiver cansado. As piores decisões saem justamente quando as pessoas estão cansadas. Espere um dia, tente um descanso, tente dormir melhor, refresque a sua mente. Os momentos de cansaço é o momento que as pessoas desistem dos maiores sonhos. Por isso que às vezes, eu me recordo, fazendo uma pequena ilustração aqui, eu sou cinemáfobo, eu gosto muito de filmes, eu me edifico muito vendo filmes e filmes bons. Talvez você tenha assistido um filme cristão chamado Desafiando Gigantes. Quem aqui já assistiu? Existe uma cena icônica nesse filme, talvez eu estou falando aqui, você está lembrando dela. O treinador, um jovem atleta, se achava incapaz, porque ele era um tanto quanto obeso, achava incapaz de vencer os obstáculos do esporte. E ele colocou uma venda nos seus olhos e pediu para que ele andasse 10 jardas, com um colega em cima dos ombros. E ele andou, foi avançando, e ele dizia: eu não aguento mais, e o treinador dizia: você pode ir mais além. Mas eu não aguento, o treinador disse: vai mais além. Lembrando, ele estava carregando o amigo nas costas. Os braços deles tropegavam, os joelhos ficavam trêmulos, mas o treinador insistindo com a voz angelical nos seus ouvidos: você pode ir mais além. Chegou um momento em que ele não suportou mais, em que ele desabou com o colega. Mas quando ele tirou as vendas, ele tinha percorrido todo o campo. Era para ele andar 10 jardas, mas ele percorreu 25 jardas. Queridos, treine os teus ouvidos para ouvir aquilo que te leva mais além. Treine os teus ouvidos para sair dos escombros, para reconstruir a tua vida, para ressignificar, para entender que é só um momento. E agora eu quero encerrar. É muito bacana quando as pessoas, no seu histórico de vida, na sua biografia, tiveram um berço de ouro, estudaram nas melhores escolas,
andaram nos melhores carros, cursaram as melhores faculdades. É muito bacana. Isso é ótimo. De fato é ótimo. Mas eu queria perguntar para vocês: onde estão as marcas na história dessa pessoa? Que cicatrizes ela tem para apresentar? Ele tem história, mas não tem biografia. Vocês estão me entendendo? Só quem precisou superar, só quem precisou sair das ruínas, sabe o que são marcas na vida, sabe o que são cicatrizes. E lá vai eu, lá para o filme de novo, para os filmes de novo. Eu sou pai de 3 filhos, todos sabem. Meus filhos estão ficando adolescentes, a Emily já tem 18 anos. Mas quando eles eram adolescentes, todos esses filmes de desenho, praticamente eu assisti todos com ele. Algum celular aí, pode desligar lá. E tem um desenho animado chamado Carros 2, se eu não me engano. O pastor Rodrigo manja muito disso, porque ele tem até um portal, tem até um canal no YouTube que fala sobre esses... Estou dando spoiler aqui, pastor, não sei nem se você se tinha reservado isso só para você. E tem um momento que o carro lá, no momento do desenho, ele foi amassado por uma prensa. E quando ele saiu daquela situação, quando a tempestade passou, o outro carro, que era o lanterneiro, disse: vamos para a oficina tirar esses remendos. E ele disse: não, ninguém apaga a minha história. Esses remendos são as minhas cicatrizes. Esses amassados são a pauta em que eu escrevi a minha história. Minha irmã, meu irmão, se você está no escombro, ou se você saiu do escombro, você sim tem história para contar. Você tem superação para inspirar. E ainda que você ache que você que está nessa condição, que talvez não tenha nada que te motive por si só a sair dessa condição, eu quero ler o último versículo dessa noite, para a gente encerrar. Me desculpe, eu precisei passar do tempo hoje. Eu vou pedir por Emanuel. Emanuel, lê o versículo 14 para mim. Eu estou com certa dificuldade aqui, irmãos. Eu tenho que... Por favor. Espera aí, só um momento. Gente, para o pessoal poder ouvir em casa. Só um momento. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quantos estão entendendo? Pelejai por quê, irmãos? Pelejai pelos vossos filhos. Pelejai pelas vossas filhas. Pelejai pelos vossos irmãos. Não é por você que você tem que sair desse escombro. É pela tua família. O futuro da tua família depende da tua resiliência. Muito se fala que as nossas famílias estão sob ameaças. Talvez as pessoas não conseguem dar continuidade às coisas porque elas têm como motivação a sua própria satisfação. Você sabe o que faz levantar alguém que está sedentário do sofá? Não é o desejo de ele emagrecer, não é o desejo de ele ter uma boa condição física. Você sabe o que faz alguém levantar do sofá? Ele olhar para o filho e dizer: eu preciso jogar futebol com o meu filho. Não é por você, é pela tua família, é por aquilo que é mais caro para você. Você precisa sair desta condição, você precisa sair desse escombro, reconstruir a tua vida, pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pela tua família. Se coloque de pé, e se você entendeu essa mensagem, aplauda ao Senhor,
Glorifica ao Senhor por isso. Aleluia. Glória a Deus.